Satisfação, vou passar a palavra para o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, representante do DIAP, que nos fez recentemente, nos apresentou um belo trabalho com em torno aí de 60 projetos, mais ou menos 60, que estão dentro do parlamento, que trazem prejuízo para os trabalhadores. Toninho, com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar meus colegas de mesa na pessoa do senador Paulo Paim, dizer da satisfação de participar desse lançamento da Frente Ampla Brasil e falar da sua oportunidade e conveniência. Houve no Brasil uma mudança de governo, mas mais do que uma mudança de governo, uma mudança de paradigma. Hoje, diferentemente de um passado recente, não existe mais um governo de coalizão em que se mistura esquerda e direita, em que se mistura socialista e liberais. Hoje os campos estão apartados. A esquerda está na oposição, limitada a 100 parlamentares, e as demais forças de centro, centro-direita, de perfil liberal, né, e fiscalista estão na base de sustentação do governo. Então, é um governo coeso do ponto de vista ideológico, afinado com a agenda do consenso de Washington, que está refletida na agenda Ponte para o Futuro, né, e que, essencialmente, tem por objetivo rever ou redirecionar o papel do Estado em relação à prestação de serviço e em relação ao aspecto regulatório. O Estado brasileiro e qualquer Estado do mundo dispõe de 3 monopólios. O monopólio de impor conduta e punir o seu descumprimento. É o chamado poder coercitivo, a prerrogativa de fazer uso da força para fazer valer suas decisões. O Estado tem o poder de legislar, fazer leis obrigatórias para todos, e o poder de tributar. Esses poderes serão redirecionados. Até recentemente, eles tinham uma direção. Com a mudança de governo e a mudança de pauta, eles serão redirecionados. E, se há esse redirecionamento, alguém vai ter que ganhar e alguém perder com esse redirecionamento. E o que se vê é que esse redirecionamento tem por objetivo, na minha avaliação, fazer com que o Estado volte às suas funções clássicas de garantir a propriedade, de garantir contratos privados, de garantir a moeda e fazer valer o seu poder coercitivo em relação a essas garantias. E se afastar daquelas obrigações que é do Estado de impor o equilíbrio entre pessoas, entre regiões, entre categorias, entre segmentos. E, portanto, vai jogar no salve-se quem puder, retirando uma série de marcos regulatórios que dão garantias àqueles mais desprotegidos da sociedade. Então, quem tinha a garantia da lei como âncora para ter o mínimo de equilíbrio, essa garantia vai ser dada. Por exemplo, a questão do hipossuficiente na relação entre patrão e empregado. O patrão é a parte mais forte, social, econômica e politicamente nessa relação. Por isso que nós temos direito à organização sindical e o direito é de caráter irrenunciável. E os acordos valem para toda a categoria, etc. Isso está em questão. A proteção às empresas nacionais e às empresas estatais, né, que adotam o chamado conteúdo nacional, que tem por objetivo fazer com que bens e serviços e equipamentos sejam adquiridos pelo menos 50% no Brasil. Isso está em debate. A propriedade da terra no Brasil, né, o pré-sal, etc., tudo isso está em discussão. E, portanto, se tem um governo que está coeso com a pauta de mercado, com o chamado consenso de Washington, com apoio internacional a essa pauta, os movimentos sociais, as forças vivas desse país que respondem pelo trabalho, têm que estar unidas. Portanto, essa criação da frente é uma ideia extremamente interessante, porque você pode dizer que a unidade política é necessária, é possível, mas não é necessária.
a unidade orgânica não é possível nem necessária, mas a unidade de ação é fundamental. E é maioria quem estiver unidos. Então, nós temos claramente um bloco de governo coeso. Antes, nós tínhamos força de centro-direita dentro do governo, né, e tínhamos força de centro-esquerda. Essas forças disputavam e haviam vetores e vetos em relação a determinadas iniciativas. Como o governo preponderantemente era a favor de trabalhadores, as ações contrárias aos trabalhadores ou saíam do executivo já lipoaspirado, ou seja, com uma redução grande daquilo que era a pretensão do mercado, ou aqui no Congresso, com a base, a gente conseguia reduzir isso. É tanto que as únicas duas medidas objetivas no campo do setor privado, dos trabalhadores do setor privado, que se transformaram em lei, foram as MPs 664 e 665, e mesmo assim, com mudanças significativas, né, aqui no Congresso, e elas poderiam ter sido rejeitadas, não fosse o fato de que o então vice-presidente da época tivesse avocado para si a responsabilidade de aprová-las e fazer com que aquelas perversidades se transformassem em norma jurídica. Então, o novo governo não tem dificuldades com a agenda impopular. Michel Temer relatou a reforma da Previdência do Fernando Henrique. Portanto, se não tem idade mínima hoje, não é porque ele não quis, é porque foi rejeitada no Congresso naquela oportunidade. O Moreira Franco, que é o seu ministro mais importante, foi o relator da reforma administrativa em relação aos servidores públicos, né? Então, há um governo com clareza de objetivo, com foco, com iniciativas claras e que vai enfrentar uma série de agendas. E, por isso, a gente tem que ter, em primeiro lugar, unidade de ação. Transformar essas minorias dispersas que nós temos numa maioria, que é a maioria quem está unido. E também ter a clareza de que a correlação de forças mudou, e mudou para pior. E eu entendo mudado para pior, porque o governo, o Poder Executivo, parcela expressiva do Parlamento e a mídia agora tem 100% afinidade com essa agenda, né? Se mudou para pior, não basta os movimentos sociais, os trabalhadores e os sindicatos serem contra, não basta reivindicar, é preciso fazer tudo isso e ter alternativas para enfrentar esse debate. Então, por exemplo, o senador Paulo Paim é o relator do projeto da terceirização. Se não tiver razoabilidade, se vocês não derem a ele a franquia de poder negociar algo e quiserem manter do jeito que é hoje, a chance de que ele seja destituído da relatoria é enorme. E aí, em nome de um suposto ideal, pode não se ter o possível ou o bom naquele momento. Então, a gente tem que ter clareza desse processo e fazer dessas frentes, nas suas mais variadas dimensões, que a frente ampla aglutina, um papel de mobilizar e conscientizar, de educar para a cidadania e aglutinar forças em torno desse projeto. E fazer isso do modo o mais didático possível. E é possível explicar. A Graça mencionou aqui a PEC 241. A PEC 241 faz um congelamento do orçamento público em termos reais durante 20 anos. Aparentemente, é neutra essa proposta, porque estaria repondo a inflação. Mas vamos ver se é mesmo neutra. Em primeiro lugar, ela retira da sociedade, do governo e do parlamento, o poder de decidir o tamanho do orçamento. Então, para que governo? Mesmo tendo o crescimento da receita ou o crescimento econômico. Isso é o primeiro absurdo. Segundo, ela agudiza o conflito distributivo. Vem uma investida para tirar dos pobres e dar para os ricos. E isso vai se esgaçar de um modo tal. Apenas para dar um exemplo, se esta PEC fosse aplicada rubrica por rubrica do orçamento, a Previdência Pública brasileira, nos próximos 20 anos, não poderia aposentar mais em absolutamente ninguém, porque já está comprometido esse valor integral. Hoje já tem uma regra que diz, é o gasto do ano anterior mais a inflação. O benefício tem que ser atualizado, então não tinha que ter nenhum. Se esta regra estivesse em vigor desde 2003, considerando o melhor cenário, que era de correção plena com o IPC, de alguns benefícios como o salário mínimo hoje seria R$ 509, no melhor cenário, 509. Portanto,
30% a menos do que é hoje, porque ele não teria tido aumento real, porque a lei proíbe, a PEC proíbe. Os gastos com educação e saúde seriam menos da metade do que são hoje. Então, isso tem, objetivamente, implicações nesse processo. Se há uma crise, se ela existe de fato, e ela requer sacrifício de todos os brasileiros, vamos fazer de forma equitativa. Vamos distribuir esse sacrifício proporcional à capacidade contributiva. E não é isso que está sendo feito. O que está sendo feito é escolher o assalariado, o mais pobre, o necessitado, como variável de ajuste. A proposta de reforma da Previdência, que estabelece como idade mínima de 65 anos, com um cálculo perverso que começa com 50%, quer dizer, a idade de 65 anos, você tem que ter uma carência de 25, atualmente é de 15, de 25 anos de contribuição, e aí o cálculo é feito da seguinte forma: 50% pelos 65 anos de idade e mais 1% por cada ano de contribuição. Então, se o sujeito tem 25, ele vai ter 75%. Se tiver 30 anos de contribuição, vai ter 80%. Se tiver 40 anos, 90%. Se tiver 50 anos de contribuição, vai ter os 100%. Então, significa dizer que o sujeito só teria aposentadoria integral antes de morrer, se ele começasse aos 16, não tivesse interrupção e aos 66 se aposentasse. Esse desenho de reforma, que estabelece como idade mínima, não é máxima, é mínima, 65 anos, um estado como o Pará, que tem uma idade média de 64 anos, significa que pelo menos metade da sua população não terá acesso em vida a esse benefício. Então, é um projeto extremamente perverso que é preciso esclarecer a opinião pública a respeito dele. É pena que a gente não tenha tempo para poder detalhar. De qualquer maneira, o fundamental é o seguinte, é que os movimentos têm que ter uma estratégia defensiva, reativa, mas também alternativa. Tem que considerar a correlação de força. Então, vamos ter muito cuidado em relação aos posicionamentos. Tem que medir cada situação para verificar o que é menos pior naquele instante, naquela conjuntura. Ainda há tempo de a gente ter controle sobre, por exemplo, o projeto de terceirização que está na relatoria do Paim. Mas se ele apresentar um projeto por imposição das entidades, né, que seja rejeitado ou não tenha nenhuma mudança em relação ao que está aí, a chance de prosperar é muito pequena e provavelmente vai ser destituído e prevalecerá o texto mais abrangente. Então, era só esse recado que eu queria dar aqui, chamar a atenção como técnico para esses aspectos. Queria, então, mais uma vez, cumprimentar o senador pela iniciativa, cumprimentar a todos vocês e desejar um final de reunião aqui para todos, exitoso. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o Toninho do DIAP, que deu uma bela contribuição.